A paz do Senhor esteja conosco, o amor de Cristo nos uniu. Querido irmão, querida irmã, vamos ouvir a palavra de Deus nesta sexta-feira. Vamos abrir o nosso coração para que nós tenhamos um dia fortalecido pela palavra de Jesus, por esse evangelho de hoje, por essa mensagem que Jesus traz para o nosso coração. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta palavra de hoje, este evangelho é muito bonito, né? Nós vemos a origem de Jesus, né? O evangelho nos mostra a narrativa da origem de Jesus. São José, né, que era um homem justo, né? Uma figura muito importante no meio do povo naquele tempo, né? Que fez parte, uma figura muito importante que fez parte do projeto de salvação, do projeto de Deus. Um homem muito justo, muita fé, um exemplo para cada um de nós, que acreditou em Jesus, que acreditou em Deus, que acreditou na palavra do anjo. Um homem justo, de muita fé, que confiava plenamente em Deus, que confiava plenamente na vontade de Deus. Fez conforme o anjo do Senhor havia anunciado, conforme o anjo do Senhor havia mandado. Ele aceitou a revelação que recebeu e transformou em gesto de obediência a Deus. Certamente, nós muitas vezes precisamos falar menos, mas devo sim falar da missão que me foi confiada, assim como Deus confiou esta missão a São José, esse homem justo, de muita fé. Nós precisamos também abrir o nosso coração, muitas vezes escutar a palavra de Deus, a voz de Deus, assim como São José escutou, confiar em Deus, assim como São José confiou. Um exemplo de fé, de amor e de obediência a Deus. Porque muitas vezes nós buscamos tantas coisas em tantos lugares, buscamos Deus onde Ele não está. Buscamos Deus em coisas materiais, buscamos Deus em lugar que não existe. E Deus está aqui no nosso coração, Deus está no meio de nós, Deus está presente na palavra, Deus está presente na Eucaristia. Nós só precisamos abrir o nosso coração para que Deus possa nele fazer morada. E nós precisamos, assim como São José, confiar na vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus na nossa vida, porque muitas vezes nós queremos fazer somente as nossas vontades e quando algo dá errado na nossa vida, muitas vezes nós descremos de Deus, nós nos voltamos contra Deus, nós achamos que Deus não existe, porque nós queremos simplesmente fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Então que nós possamos, com esse evangelho de hoje, abrir o nosso coração para esta palavra, para este exemplo que é São José, este exemplo de humildade, esse exemplo de obediência.
Mas precisamos pedir a nosso Senhor que muito mais que falar, tenho que viver e tenho que ter consciência que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, tudo aquilo que anuncio aos outros, eu devo colocar em prática na minha vida. Porque é muito fácil eu falar de Deus, eu falar como que a gente tem que viver, mas muitas vezes eu mesmo não sou capaz de ouvir esta palavra e de escutar, de sentir a vontade de Deus na minha vida. Então que nós possamos refletir um pouquinho sobre esta palavra de hoje. E ao colocarmos em prática, colocamos a intenção por nós junto a Jesus, para que tenhamos a fé de São José e aceitemos sempre a vontade de Deus na nossa vida. Então que essa palavra de Deus possa nos fortalecer um pouco mais na fé, possa nos colocar a exemplo de São José, confiança no nosso coração, confiança nesse Deus maravilhoso que nos ama, que deu seu Filho Jesus por amor a cada um de nós, que colocou entre nós para que nós pudéssemos ser salvos. Então que nós possamos aceitar no nosso coração esta salvação, que é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um santo e abençoado dia a todos.